do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomara dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. A igreja poder sentar. Essa passagem aqui é uma parábola e o profeta Natã ele faz a Davi. Desde pequenininho a gente vem aprendendo sobre a história de Davi. A gente aprende, que Davi matou o gigante Golias, que Davi lutou com um leão, que lutou com um urso. E a Bíblia ela conta, a história de Davi, os feitos de Davi. Mas também a Bíblia não deixou de fora o erro de Davi. É uma história bastante conhecida, que nós conhecemos. Ela começa a partir do capítulo 11, quando Davi ele comete o adultério e um homicídio. E Davi, e os únicos que sabiam o que Davi tinha feito era ele próprio e Joabe, que tinha executado o que Davi mandou fazer. Mas Deus ele é aquele que tudo vê. Não adianta, se você acha que está fazendo escondido, que ninguém está vendo, mas Deus ele está vendo. Aleluia, Jesus, verdade. E ele traz à tona aquilo que nós fazemos de errado. E Deus ele usa o profeta Natã. Mas Natã, para chegar até Davi e falar do erro de Davi, ele conta uma parábola. Ele não chegou simplesmente e falou do erro de Davi, porque Davi também poderia matá-lo, já tinha matado um. Também não seria difícil matar o segundo. E ele chega e ele conta esta parábola. Ele faz a comparação de um homem rico e de um homem pobre. O pobre só tinha uma ovelhinha, que era Urias, que só tinha uma mulher. O rico era Davi, que tinha várias mulheres. E além disso, ele tinha as mulheres que tinham sido de Saul. Porque quando o rei morria e o outro assumia o trono, aquelas mulheres ficavam para o rei. O rei tomava conta dela. E Natã, ele começa dizendo, chegou um viajante lá na casa do rico. E o rico, em vez de ter ido lá no seu rebanho, de ter pego lá a sua cordeirinha, ter matado, ter dado para o viajante, foi lá e pegou a cordeirinha daquele que tinha apenas somente uma, que cresceu ali com ele, que viveu ali com ele, que comia no seu prato, que bebia do seu copo. E a gente vê, se a gente trazer às vezes para os dias de hoje, às vezes você se casa e você não tem nada, e ali junto vocês vão construindo, a gente começa ali construindo o nosso futuro, e daqui a pouco aquele que às vezes não tinha nenhuma casa para morar, Deus vai abençoando, e quando a gente menos espera, a gente tem a nossa casa própria, Deus vai abençoando, você vai obedecendo, Deus vai te dando ali aquilo, vai suprindo as tuas necessidades, você vai crescendo junto, e é isso que o profeta Natã estava dizendo para Davi. Eles cresceram junto, ele só tinha aquela cordeirinha, mas aquela cordeirinha foi crescendo junto com ele. E Davi, ele se enfurece, ele diz: olha, esse homem ele é digno de morte.
se alguém roubasse um boi ou uma ovelha e matasse o animal, essa pessoa teria que pagar, com o boi ele teria que pagar 5 bois a mais. Se fosse a ovelha, ele teria que dar 4 ovelhas a mais. Era isso que Davi, ele estava ali se referindo na lei. E Natan diz assim: Davi, este homem é você. Você matou a mulher de Urias. E era algo que somente Davi e Joabe sabia, porque nem o próprio Urias, quando ele leva a carta, ele era tão fiel a Davi que ele não abriu a carta para ler, para ver o que era que estava escrito ali. Ele estava levando a sua própria sentença de morte, né? E Urias, apesar de ele não ser israelita, ele era heteu, né? Mas ele fazia parte dos 37 valentes de Davi. Ele era aquele homem que ele daria sua própria vida pelo rei. Mas Davi, ele não reconheceu isso sobre Urias, né? Que ele poderia dar até sua própria vida por ele. E para encobrir o seu erro, né, Davi o manda matar. E Natan, ele continua: vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tomará dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Natan, como um profeta, chegar para o rei e dar uma sentença de morte, você só faz isso se estiver debaixo, né, da autoridade de Deus. E Natan, mesmo ele temendo, porque ele também poderia ser morto, ele leva a palavra, aquilo que Deus mandou ele entregar a Davi. E Natan, ele continua, né? Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Saul, né? Ele passou o restante do seu reinado tentando ali matar Davi. E todas as vezes que ele armava uma emboscada, né, Deus ia lá e livrava Davi. Saul chegou a ponto de contratar um exército especificamente só para capturar Davi. 3.000 homens. Mas todas as vezes que Davi se encontrava encurralado, Deus ia lá e livrava Davi. Né? Deus usou até os próprios inimigos de Israel para livrar Davi. Em uma situação que o monte estava ali arrodeado com os 3.000 homens, Davi não tinha para onde sair, né? Ele estava no cume do monte, e é quando ele faz aquela oração do Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Porque naquele momento, para Davi não tinha mais solução, porque ele estava no abismo, e qualquer vacilo que ele desse, ele poderia cair, ele poderia morrer. E quando ele menos espera, a trombeta toca e o mensageiro vem até Saul e diz assim: olha, os filisteus estão atacando Israel. E ali Saul junta ali todos os soldados e diz assim: vamos embora, nós agora temos que proteger Israel e depois nós cuidamos de Davi. Para livrar Davi, né, Deus ele usou os próprios inimigos de Israel para dar vitória a Davi. Aleluia. Para te dar vitória, Deus pode usar até aqueles que se dizem ser teu inimigo. Aquele que diz que não gosta de você. Aquele que diz que olha para você e diz: olha, eu não sei como é que ela vive. Né? Às vezes está passando por dificuldade. Até aquele mesmo que às vezes chega para você e diz assim: olha, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. É aquela pessoa que Deus vai usar para te dar a vitória. É aquele que está dizendo que não tem uma saída. Aí é ele que Deus usa para te dar a vitória. Aleluia. Para mostrar para aquela pessoa que ele é na tua vida. Né? E Davi, ele começa ali, Natan começa a dizer, né, para Davi: eu te dei a casa de teu Senhor. Mesmo ele querendo te matar, eu te dei a casa de teu Senhor. Eu te dei as mulheres de teu Senhor e em teu seio. E também te dei a casa de Israel e Judá. Mesmo, né, quando Davi assume o trono, Israel ele não considera Davi como rei. Davi ele começa apenas só reinando em Judá. E só depois as outras tribos chegaram para Davi e reconheceu ele como rei.
casa de Judá. Eu te dei o reino por completo. Apesar depois de Salomão morrer, o reino veio a ser dividido, mas naquele momento Deus deu as 12 tribos para que Davi ele pudesse governar. E Deus disse assim, ó, e se isto era pouco, mas se acrescentaria tais e tais coisas. Se você estava achando pouco as mulheres que você tinha, se você estava achando pouco, né, a casa que eu te dei, o reino que eu te dei, eu te acrescentaria. Mas você não deveria ter matado apenas a cordeirinha que aquele homem tinha, né, porque desprezaste a palavra do Senhor. Ele desprezou os mandamentos de Deus. Está lá em Êxodo 20, quando diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E ele cobiçou a mulher do próximo. Ele pegou a mulher do seu próximo. Ela já tinha um dono. Por isso que Deus colocou lá na lei, não cobiçarás, porque os reis, se ele se agradasse da mulher, não importava se ela já fosse casada. Ele mandava matar o marido para ficar com a mulher. É por isso que Abraão, quando ele chega lá no Egito, que Faraó pergunta quem é Sara, ele diz, é minha irmã, porque ele teve medo de ser morto. E ali Faraó dá presente, porque o irmão recebia presente, pela irmã, porque ele estava dando, era o dote. Então Faraó dá presente a Abraão, mas Deus, com as suas misericórdias, faz Faraó reconhecer que ela era a mulher de Abraão. Quando ele chega também em Gerar, os filisteus também, o rei dos filisteus, Abimeleque, ele também diz, olha, é minha irmã, porque ele, com medo de ser morto, ele disse que Sara é sua irmã, porque os reis eles não temiam, mas eles não tinham Deus, eles adoravam a deuses pagãos. E ali, ele, para não ser morto, disse que Sara era sua irmã. Isaac também cometeu o mesmo erro, disse que Rebeca era sua irmã, em vez de dizer que ela era sua esposa, com medo também de morrer. Então Deus coloca lá na lei, a lei de Moisés, ela dizia, não cobiçarás. Cobiçar já era um pecado, mesmo sem você ir lá e pegar. Apenas você desejasse, Deus já estava dizendo, não cobiçarás, porque é pecado você cobiçar a mulher do teu próprio. Aleluia. Davi, além de ele ter cobiçado, ele adulterou, com a mulher de Uria, com Betseba, e além disso, ele mandou matar Urias o Eteu. Ele fez tudo que Deus disse que não era para fazer. E quando você não obedece à palavra do Senhor, você está rejeitando o próprio Deus. Quando Ele te manda você fazer algo e você diz que você não vai fazer, você está rejeitando o próprio Deus, porque a palavra é dele. Então, quando nós o rejeitamos a sua palavra, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E foi isso o que Davi fez. E é isso que Natan está dizendo para Davi. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, você desprezou o próprio Deus. Mas Deus, como Ele conhece, os nossos corações, apesar do erro de Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E naquele momento ali, Davi sabia que ele era digno de morte, porque quem matasse, quem planejasse a morte do seu próximo, não tinha holocausto, não tinha sacrifício para perdoar aquele pecado. Aquela pessoa que arquitetou a morte do outro, ela seria entregue para a morte. Mas Natan, ele diz a Davi, que Deus já tinha o perdoado, mas a espada não ia sair da casa de Davi. Ele diz, Deus te perdoou, você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa, da tua própria casa. Deus ia levantar os próprios filhos de Davi como inimigo de Davi. Mas Davi, ele com o coração quebrantado, ele se humilha diante do Senhor. E quando você lê o Salmo 51, você vai ver a oração que Davi fez a Deus, com as tuas tão grandes misericórdias. Ele pede perdão a Deus. Ele pede a Deus que não se afaste dele, Ele pede a Deus que não tire o seu espírito, E quando nós erramos,
Aleluia. Né? E quando a gente lê Isaías, capítulo 1 e o versículo 18, Isaías diz assim: vinde então e guia-me, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornará branco como a neve. Aqui a escarlate, aqui, né, ainda que o vosso pecado seja como a escarlate, essa escarlate era uma resina que era tirada de um molusco, e se essa resina ela pegasse numa roupa, não tinha produto no mundo que tirasse essa resina, né, essa mancha. E Isaías faz essa comparação, ele diz: olha, mesmo que o teu pecado, o vosso pecado, seja como a escarlate, que não tem produto nenhum que tire essa mancha, ele se tornará branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará branco como a lã. Ainda que você tenha pecado, que o acusador chegue e diga assim: você pecou, você errou, mas se você fez como Davi, com o coração quebrantado diante de Deus, se você pediu perdão a Deus pelo seu pecado, ele se tornou branco como a neve. Mesmo se o acusador chegar diante de você e falar: você errou, você pecou, mas aí você está debaixo da autoridade de Deus e dizer: mesmo que o meu pecado, se ele foi como a escarlate, né, que não tinha produto nenhum que se tirasse quando se manchava, mas ele está branco porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Glória a Deus. Mesmo que o acusador ele chegue dentro da palavra, se você está com o coração quebrantado, se você está com o coração contrito, Deus ele te perdoou, né? Mesmo que o pecado de Davi foi um pecado de morte, mas com o coração contrito diante de Deus, Deus o perdoou, né? E assim, da mesma forma que ele perdoou Davi, ele nos perdoa se nós estivermos com o coração contrito e aquebrantado diante dele. E eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus.